Olá, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um tema bem importante, que é o Teorema de Pitágoras. Com certeza você em algum momento já ouviu falar do teorema, já manuseou o teorema e essa revisão é super importante. Então, bora facilitar? Vem comigo! Então, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o tal do Pitágoras. O Pitágoras, na realidade, ele foi um filósofo, matemático, astrônomo grego, lá da época antes de Cristo. Ele nasceu em 570 antes de Cristo e estima-se que o falecimento dele ocorreu em torno de 496 antes de Cristo, mas não se tem certeza absoluta dessa data. O Pitágoras, ele contribuiu com diversas disciplinas, era um grande pensador, e inclusive com a música, ele contribuiu muito para a questão das escalas de música, inclusive. Ele teve uma influência direta sobre pensadores como Platão, Aristóteles, que até hoje são considerados ícones aí na área da filosofia, né? E ele foi fundador da escola pitagórica. Alguns até afirmam que ela era uma seita, mas enfim, agrupava pessoas, pensadores que seguiam a linha de Pitágoras. Inclusive o próprio Teorema de Pitágoras é muito discutido ainda se realmente é uma obra somente dele ou uma contribuição enorme dos seguidores dele. Se tem muito pouca informação registrada por Pitágoras lá no passado, por questão de guerras ali para frente, muitos materiais foram perdidos em relação a isso. Mas enfim, uma breve história para você ter uma noção do Pitágoras. Muito bem, nós vamos focar na grande contribuição, numa das grandes contribuições dele, que é o Teorema de Pitágoras, importantíssimo na matemática, inclusive física e daí para frente, né? Então vamos lá. Pessoal, a ideia é a seguinte, imagine ali como você está vendo na figura, você tem três retângulos, ok? Que pode ser eventualmente quadrado ou retângulo, né? Um quadrado não deixa de ser um retângulo, ok? E esses quadrados estão posicionados de tal maneira que na face interna aqui, ó, que delimita os três quadrados, nós vamos obter um triângulo retângulo. Lembra? Triângulo retângulo é aquele em que um dos ângulos é 90 graus. Então veja que se formou um triângulo retângulo aqui, uma das faces é a face A, um dos lados desse triângulo é o lado A, composto pelo lado deste retângulo aqui que eu coloquei em preto. Aqui nós temos um segundo lado desse triângulo retângulo, que é um lado B, que nada mais é do que um dos lados deste quadrado B. E aqui nós temos a terceira face desse triângulo retângulo, que é a face C, que é composta, aliás, através desse quadrado em vermelho aqui, esse quadrado C. Então, se a gente observar internamente, nós temos um triângulo retângulo, cuja uma face é A, outra B, outra C. Existe um certo ângulo de inclinação dessa face em relação a essa face, que eu chamei de ângulo alfa. Aqui, evidentemente, teria um segundo ângulo, que a gente poderia, por exemplo, chamar de beta. Então, veja, o Teorema de Pitágoras é a relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, eu tenho três lados desse triângulo e o Pitágoras descobriu uma relação muito, muito interessante entre esses três lados, conforme segue. Está aqui. Segundo Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se eu observar essa figura aqui, ó, eu estaria aquele triângulo retângulo que nós vimos na figura anterior e está aqui ele grifado. Então, se a gente pegar um triângulo retângulo de faces A, B e C, evidentemente esta face é a hipotenusa, não é isso? Que é a face maior, que é a face inclinada. Esta face aqui é um dos catetos, ok? E esta face aqui é o outro cateto. Se eu observar essa análise a partir deste ângulo alfa, evidentemente este cateto aqui será o oposto, ok? O A será o cateto oposto ao ângulo, e essa face aqui será o cateto adjacente. Então, se a gente seguir a linha de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, eu vou ter C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Esse quadrado, evidentemente, pessoal,
ele vem dessa relação lado vezes lado. Porque se a gente observar aqui na figura, na realidade você sabe muito bem que um retângulo ou um quadrado, o cálculo da área é lado vezes lado. Se eu tenho um quadrado, esses lados aqui são iguais, ok? Então, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Tranquilo? Muito bem. Daí então que a gente obtém o Teorema de Pitágoras. Bom, a gente vai trabalhar agora com a resolução de alguns modelos, alguns exercícios, para a gente verificar como é que o Teorema de Pitágoras pode ser aplicado na prática. O último dos exercícios, inclusive, é um exercício muito interessante que já apareceu no Enem. Então, só para dar uma relembrada, antes da gente começar a ver os exercícios, não esquece de dar o teu like aí, curtir, vai lá agora, dá uma curtida aí para valorizar o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Toda segunda e quinta nós lançamos vídeos novos, vai lá, aciona o sininho das notificações para você receber o aviso, o lembrete de que esse vídeo foi publicado, ok? Vamos trabalhar? Então, segue comigo. Primeiro exercício, observe aí na figura. Veja que eu tenho um triângulo retângulo. Ah, professor, como é que eu sei que é triângulo retângulo? Está aqui, né? Uma das faces desse triângulo mede 90 graus, ok? Veja bem, eu tenho um triângulo retângulo em que um dos lados mede 3, o outro lado mede 4. Em relação a esse ângulo alfa, eu tenho esses lados e eu quero esta medida x. Bom, pessoal, evidentemente esse x aqui nesse triângulo, nós sabemos que é a hipotenusa. Em relação a este alfa, esse 3 é o cateto oposto, e em relação a alfa, esse 4 é o cateto adjacente. Ó, encosta no ângulo. Tranquilo? Muito bem. Como é que você faria para calcular essa medida dessa hipotenusa, desse lado x? Evidentemente, Teorema de Pitágoras, não é isso? Então acompanha comigo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Então vamos lá. Quem é a hipotenusa? É x, é quem eu quero. Cuidado que é ao quadrado. Quem é o cateto oposto? É 3. Cuidado também que é ao quadrado. E quem é o cateto adjacente? É 4, que também é ao quadrado. Muito bem, gente. Então, x quadrado, x é quem você quer, vai ser. Evidentemente, aqui você vai extrair primeiro as potências, não é? Na ordem de prioridades, potência primeiro. Então, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Portanto, o teu x quadrado é 25. Evidentemente que eu quero é x, então o x vai ser, o inverso do quadrado é a raiz quadrada, não é isso? Então x igual a raiz de 25, x igual a 5. Aliás, pessoal, essas são as medidas clássicas do Teorema de Pitágoras, né? Se um cateto é 3, outro cateto é 4, a hipotenusa vai dar 5. 3, 4, 5. Isso é o exercício mais tradicional que a gente tem do Teorema de Pitágoras. Ok? Tranquilo? Pessoal, só quero chamar a atenção de um detalhezinho aqui, que é uma propriedade de matemática básica, mas que é bom a gente grifar, tá? Não tem relação direta com esse conteúdo que nós estamos trabalhando, mas vale de detalhe. Vamos puxar ali de cima essa operação aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Aqui, ó. X quadrado igual a 25. No nosso dia a dia, normalmente a gente diz o seguinte: passa o quadrado para o outro lado em forma de raiz. Na realidade não é bem assim, né, pessoal? O que você teria que fazer para tirar esse quadrado daqui é elevar isso aqui a meio. Lembrando que meio é igual a raiz quadrada, ok? Tá aqui, ó. Você pega uma raiz quadrada, é uma raiz de expoente 2 aqui fora, e o número que está aqui dentro, ele é elevado a expoente 1. Isso é igual a x a meio, ok? Lá na radiciação nós temos um videozinho sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa aula. Se você tiver dúvida sobre essa operação, volta lá para revisitar esse assunto, ok? Bom, só que voltando aqui, ó, se eu elevei a meio de um lado, eu vou ter que elevar a meio do outro lado. Perfeito? Se eu for dar sequência nessa operação, evidentemente isso vai ficar x elevado a 2 vezes meio, né? É um produto que se gera aqui, igual a 25 elevado a meio. Só que aqui 2 vezes 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar x na primeira
igual a 25 elevado a meio. Gente, x na primeira é a mesma coisa que x, não é isso? E aqui, ó, acabei de explicar aqui do lado, 25 elevado ao meio é a mesma coisa que raiz de 25. Galera, é evidente que lá na operação você não vai fazer esse passo a passo que eu fiz aí. Mas sempre cabe te deixar claro a importância de entender o processo matemático. Por que x ao quadrado igual a 25 vira x igual a raiz de 25? Sempre é bom ter esse entendimento, ok? Só um detalhezinho importante para a gente observar. Mas beleza, tá aí? Resolvido o primeiro exercício, né? Vamos para o segundo, acompanhe comigo. No segundo exercício, também nós temos uma situação para treinar o Teorema de Pitágoras, né? Só que agora, se você observar, eu coloquei esse triângulo em outra posição, mas olha aqui, ó, também é um triângulo retângulo, um dos lados mede 90 graus, então o Teorema de Pitágoras vale. Sempre lembrando, o Teorema de Pitágoras se aplica para triângulo retângulo, isso tem que ficar bem claro, ok? Muito bem, então vamos lá. Se observar nessa figura, está aqui o ângulo alfa. Olha aqui, pessoal, em relação a alfa, esse aqui é o cateto oposto, ok? Está oposto a ângulo. Esse aqui é o cateto adjacente e encosta no ângulo. E essa aqui, que é a face maior, é a hipotenusa. Você sempre tem que tomar muito cuidado em enxergar quem é quem. A partir do ângulo é que você tira essas conclusões. Muito bem. Então, o quadrado da hipotenusa, claro que nós vamos sair por Pitágoras, né? É o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Veja que eu quero x. Então, na realidade, o que você está querendo agora é o cateto adjacente. Tranquilo? Vamos lá, então. Olhando para a figura, quem é a hipotenusa? É a raiz de 3. Cuidado que, segundo Pitágoras, essa hipotenusa tem que ser ao quadrado. Não é isso? Isso é igual ao cateto oposto. Está aqui, ó, raiz de 2. Mas cuidado que também tem que ser ao quadrado. Mais o cateto adjacente, que é o meu x, que é que eu quero, mas também tem que ser ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Pessoal, aqui, ó, raiz de 3 elevada ao quadrado, você viu no exemplo que eu acabei de mostrar lá, que vai ficar meio elevado a 2, que acaba dando expoente 1. Então a gente diz que corta, não é isso? Isso vai dar 3. Do lado de cá, a mesma coisa. Isso vai dar 2 mais x quadrado. Tranquilo? Muito bem, como você quer o x quadrado, joga o 2 para o outro lado. Se ele era positivo, ele passa negativo. Isto é igual a x quadrado. Portanto, x quadrado igual a 1, ok? Eu só inverti a posição, não é isso? 3 menos 2, 1. Aí eu inverti para deixar o x isoladinho lá na frente. Bom, aqui a gente cai naquela história de novo. X quadrado igual a 1. Se você faz aquela operação, você vai acabar percebendo que vai dar uma raiz quadrada lá do outro lado. E a gente sabe que raiz de 1 é igual a 1. Então, esta é a medida do meu cateto oposto. X igual a 1. Tranquilo? Beleza? Bom, aqui eu vou aproveitar para chamar a atenção de um detalhe também. Vamos extrair esse termo aqui, ó. 3 igual a 2 mais x quadrado. Bom, a gente queria isolar o x quadrado, não é isso? A gente diz assim, joga o 2 para o outro lado, ele troca de sinal. Isso é macetezinho, né, pessoal? Porque matematicamente, na realidade, o único jeito de tirar esse 2 aqui é se nessa expressão você diminuir 2 do lado de cá. Porque aí mais 2 com menos 2 dá 0 e vai sumir, ok? Só que, claro, que se do lado de cá eu diminuir 2, eu tenho que do lado de lá diminuir 2, a equação tem que ficar equilibrada. Tirei 2 daqui, tem que tirar 2 de lá, senão você desequilibra a equação. A mesma história do exercício anterior lá com a raiz. Tinha que ficar dos dois lados, ok? Para manter o equilíbrio da equação. Então veja, se eu tirei 2 aqui, eu vou tirar 2 ali também. Então ficaria 3 menos 2 igual, aqui ó, sobrou o x quadrado. E aí ficou essa operação ali de cima. Perceberam? Só para chamar a atenção. A matemática tem todo o sentido, tem uma lógica de ser. Maravilha? Vamos em frente. Próximo exercício. De novo, mudei a posição do triângulo, peço o valor de x, está ali, né? A gente está pedindo o valor de x e posiciono os elementos aí no triângulo. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Se você olhar esse triângulo retângulo, eu dei o alfa aqui, ok? É este ângulo. Então, em relação a alfa, evidentemente, este é o cateto oposto, não é isso? Este x está encostando no
ângulo e não é a face maior, então ele é o cateto adjacente e, evidentemente, a face maior, a face inclinada, é a hipotenusa. Maravilha? Vamos lá, então? Claro que você sai de novo por Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá, quem é a hipotenusa? Raiz de 34. Cuidado que ela está sendo elevada ao quadrado por causa do teorema. Quem é o cateto oposto? Está aqui, é o 5, não é isso? Então, 5 ao quadrado. Quem é o cateto adjacente? É o x que eu quero, então, ao quadrado. Muito bem, pessoal. Aqui a gente já está cansado de saber essa altura, né? Que você vai ter meio e 2, vai simplificar, ou seja, isso aí simplesmente vai ficar 34. Do lado de cá, 5 ao quadrado, 25, mais x ao quadrado. Aqui, a mesma história, você quer isolar o x, aí você teria que diminuir 25 do lado de cá. Se diminuir 25 aqui, tem que diminuir 25 aqui. Ou seja, aquele macetezinho, joga o 25 para o outro lado e troca de sinal, ok? Então, ficaria 34 menos 25 igual a x ao quadrado. Portanto, invertendo a posição, 34 menos 25 dá 9. Aí é aquela mesma historinha da raiz que a gente viu antes, né? X igual a raiz de 9. E nós sabemos que a raiz de 9 é 3. Então, esta é a medida do x, daquele cateto adjacente. Fechado? Muito bem, pessoal, estamos chegando na parte final da aula de hoje. Agora vem um exercício bem importante. É uma questão lá do Enem. Eu adaptei um pouco essa questão, mas vale a pena ficar aí até o final dessa aula, porque essa questão é muito interessante. Vamos acompanhar? Não esquece daquela curtida e vamos acompanhar. Olha só, pessoal, a questão é a seguinte. Vê se vocês conseguem visualizar essa figura. A ideia é que aqui eu tenho uma escadaria. Ok, tem uma escadaria. E lá em cima, em verde, eu coloquei em verde, eu tenho um corrimão. Esse corrimão sai desse ponto aqui e vai até esse ponto aqui. Aí o exercício diz o seguinte: a figura abaixo representa o projeto de uma escada com degraus de mesma altura. Ou seja, todos esses degraus aqui, ó, eles têm a mesma altura, ok? A figura não está uma perfeição, mas a ideia é que todas essas medidas aqui tenham a mesma altura. Tranquilo? Determine o comprimento do corrimão. Então, galera, acompanhe aí comigo, olha só. O comprimento desse corrimão, na realidade, vai ser a soma de 3 medidas, vocês concordam comigo? Esse pedaço aqui, eu vou chamar de A. Esse pedação todo aqui, que eu posso chamar de B. E esse intervalo aqui, que eu vou chamar de C. Primeira coisa, não tenho o que discutir. O comprimento deste corrimão, que eu vou chamar de X, vai ser a soma de A com B com C. Tá claro isso? Acho que não há dúvida em relação a isso, né? Você vai ter que somar toda aquela extensão do corrimão para ter o total. Tem nitidamente 3 intervalos distintos aí. A hora que eu conhecer a medida desses 3 intervalos, está feito. Muito bem. O A e o C, tá tranquilo, não tá? Vamos observar a figura? Olha aqui, ó. Essa medida A não foi dada, não vale 30. Olha aqui, ó, a medida C não foi dada, está aqui embaixo, ó, também vale 30. Então, o meu problema é achar a medida B, concorda comigo? Bom, se vocês olharem essas linhas imaginárias aqui, que está aqui em laranja, amarelo, e essa linha tracejada aqui, que está em azul claro, elas apenas são linhas imaginárias colocadas para te dar a noção que essas linhas elas seguem esse padrão aqui, ok? Quer dizer, são linhas exatamente retas e, portanto, aqui você tem um ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui você tem um triângulo retângulo. E esse, pessoal, evidentemente, era, como eu sempre costumo dizer, o pulo do gato para a resolução desse exercício. Se você enxergar que aqui você tem um triângulo retângulo e, na realidade, a face B é o que você precisa para resolver o teu problema, você acaba de perceber que você está querendo a medida da hipotenusa deste triângulo. E que essas outras 2 medidas aqui, que são aqui no caso em laranja, essas 2 medidas você
Tem. Eu tenho? Tenho. Observa aqui. Olha essa medida aqui, pessoal. Não é 90 centímetros, não está aqui, ó. Ok? Então, este lado aqui eu sei que mede 90 centímetros. É um dos catetos deste triângulo, não é isso? E essa medida aqui não está difícil de achar, porque olha aqui embaixo. Você tem a medida de cada patamar da escada. Então, se você somar daqui até aqui, você tem 40 mais 40 mais 40, concorda? Ou seja, essa medida aqui vale 120 centímetros. Ficou claro isso? Então veja, eu tenho um triângulo retângulo cuja hipotenusa eu quero saber o valor, que é o B, e eu tenho a medida dos dois outros catetos. Ah, professor, mas quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente? Não importa, pessoal. Porque eu creio que está claro para ti que para calcular essa hipotenusa aqui, que é o meu B, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como é uma soma, quem você coloca como adjacente e quem você coloca oposto, a princípio nesse exemplo aqui não faz diferença, porque você vai somar. Então você faz 2 mais 3 ou 3 mais 2, o resultado vai dar o mesmo, percebeu? Então basta você definir que um é o oposto e o outro é o adjacente, não importa quais deles que sejam. Porque como eu não tenho medidas de ângulos aí, eu não sei qual dos dois ângulos eu teria que usar. Ou se eu tivesse pelo menos a medida de um dos ângulos. Mas isso não importa para a aplicação do teorema. Tranquilo? Então nós vamos fazer o seguinte, este cateto aqui, este lado aqui, lembra? Isso aqui é um cateto. Nós vamos dizer que é o cateto oposto, e esse outro cateto aqui, nós vamos dizer que é o adjacente. Poderia fazer o contrário? Poderia, tanto faz. Vamos lá então? Então, o quadrado da hipotenusa, que é o B, então vai ficar B ao quadrado, é um cateto que é 90 ao quadrado, mais o outro cateto que é 120 ao quadrado. Tranquilo? Acompanha comigo. Puxar um pouquinho para cá. B ao quadrado vai ser 90 ao quadrado, é 90 vezes 90, que dá 8.100. Tranquilo, né? E 120 ao quadrado, 12 vezes 12 daria 144, então 14.400. Ok? Portanto, B ao quadrado é igual a 8.100 mais 14.400. Isso dá 22.500. É só somar. Como você quer o B, vai ficar a raiz de 22.500. Bom, pessoal, se eu extrair a raiz de 22.500, isso vai dar 150. 150 vezes 150 dá 22.500. 15 vezes 15 daria 225. Fica fácil de perceber, ok? Muito bem. Só que 150 o quê, pessoal? Centímetro, não é isso? As medidas aqui não estão todas em centímetros? Então, esta é a medida do lado B. Acabou o exercício? Não, né? Cuidado. O que você calculou foi a medida B do corrimão, mas eu quero a medida completa do corrimão. Então lembre-se que eu tenho que voltar aqui em cima, né? E eu tenho que fazer a soma de A com B com C. Eu tenho que terminar esse negócio, porque na realidade o que eu quero é essa medida que eu chamei de X, que é a medida total do corrimão. Então o X vai ser a medida A, que é esta aqui, nós chamamos de A, vale 30. A medida B, que é esta daqui, que nós acabamos de achar que vale 150, mais a medida C, que é esta daqui, que está aqui embaixo, que mede 30. Ora, se você somar, isso vai dar 210. Evidentemente, como está tudo em centímetro, 210 centímetros. Ou, se acaso o exercício pedir, que no caso do Enem, foram dadas alternativas A, B, C, D e E, e as respostas estavam em metro. Então, 210 centímetros, não esqueça que é 2,1 metros. É só dividir por 100. 1 metro, 100 centímetros, não é isso? Se eu pegar 210 e dividir por 100, eu vou ter 2,1 metros. Tranquilo? Ok? Então é isso. A gente trabalhou uma aula revisando o Teorema de Pitágoras, resolvemos alguns exercícios para você se localizar bem na questão do triângulo retângulo, e esse exercício final, que traz um componente a mais, um desafiozinho bem interessante, veja só, uma questão que apareceu aí no
Enem. Eu vou deixar na descrição, bem como aqui nos cards, algumas aulas anteriores minhas que tratam de assuntos relacionados a esse tema, principalmente as aulas de trigonometria, e vou deixar na descrição aquela aulinha de radiciação sobre aquele conteúdo que eu comentei com vocês no exercício anterior. Então, um grande abraço, fique bem e até a nossa próxima aula.